Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje nosso mergulho é no universo do planejamento escolar. A gente vai usar como guia um texto bem importante do José Carlos Libânio, tá? A missão aqui é entender por que esse planejamento é tão vital na educação e, bom, como ele se estrutura. Exatamente. E o legal, assim, no material que a gente tem, é como o Libânio vê o planejamento não só como, sei lá, uma ferramenta para organizar as coisas, né? Ele descreve como um ato de reflexão mesmo, profunda, sabe? Conectado diretamente com o contexto social e até, assim, político, onde a escola está inserida. Essa conexão com o social e político já de cara chama a atenção. Libânio fala em racionalizar, organizar, coordenar a ação do professor. Mas como é que essa conexão com a problemática social, como ele mesmo chama, acontece na prática, no dia a dia do planejamento? Aí é que está o ponto central. O Libânio argumenta que cada pedacinho do planejamento, os objetivos que a gente define, os conteúdos que escolhe, os métodos que vai usar, tudo isso carrega implicações sociais, entende? Se não rolar uma reflexão crítica sobre o porquê dessas escolhas, a gente corre o risco, às vezes sem nem perceber, de só ficar reproduzindo os interesses que já dominam na sociedade. Quer dizer, planejar é, no fundo, um exercício constante de pensar sobre as nossas próprias decisões pedagógicas. Entendi. Não é só preencher um formulário, né? É quase uma tomada de posição. E, além dessa função mais reflexiva, que outras funções o Libânio aponta para justificar essa importância toda do planejamento? Olha, são várias e elas meio que se encaixam. O planejamento ajuda a deixar claro os princípios que ligam a escola e o contexto dela. Ajuda a garantir que o que o professor faz na prática está alinhado com o que ele acredita sobre a educação, sabe? E, claro, tem as funções mais pragmáticas. Organizar mesmo, evitar o puro improviso, né? Prever o que se quer alcançar e como. E sempre olhando para a realidade social e para os alunos. Garante também uma unidade no ensino e, óbvio, facilita preparar as aulas no dia a dia. Ok. E para que esse plano funcione, para não ser só mais um papel na gaveta, o que ele precisa ter? Quais as características que o tornam útil de verdade? Boa pergunta. O Libânio destaca umas coisas essenciais. Ele tem que ser um guia, mas um guia flexível. Não pode ser uma camisa de força, tá? Precisa ter uma ordem, uma sequência lógica, ser objetivo, ou seja, realista, com o pé no chão. E muito importante, ser coerente. Os objetivos têm que conversar com os conteúdos, que têm que conversar com os métodos, que têm que conversar com a avaliação. Tudo amarradinho. Faz sentido. Tudo interligado. E essa estrutura, você falou, ela se desdobra, não é um planejamento único para tudo, certo? Exato, exato. O Libânio propõe uma visão que se articula em 3 modalidades, quase como se a gente desse um zoom, sabe? Do mais amplo para o mais específico. Ele fala do plano da escola, do plano de ensino e do plano de aula. Vamos detalhar um pouquinho. O plano da escola, esse seria o quê? A visão mais ampla, o guarda-chuva. Isso, perfeito. É o guarda-chuva geral. Ele traz as diretrizes maiores da instituição, o projeto pedagógico, como a escola se vê, como ela se conecta com o sistema educacional e com a comunidade em volta. Define a cara da escola, digamos assim. Entendi. E o plano de ensino? Onde ele se encaixa aí? Aí a gente já desce um degrau, né? O plano de ensino detalha o trabalho para um ano letivo, ou um semestre, numa disciplina específica ou numa área. É nele que a gente define objetivos mais específicos, os grandes blocos de conteúdo que vão ser trabalhados, as metodologias principais e como a avaliação vai rolar ao longo desse período. É tipo um mapa do professor para aquele ciclo. Ok, o mapa do ciclo. E o plano de aula, então, é o detalhe do detalhe. É o dia a dia. É o nível mais miúdo, sim. O planejamento da ação ali na sala. Mas o Libânio faz uma observação importante aqui. Ele diz que raramente uma unidade de ensino, um assunto, se esgota numa aula só, né? O ensino tem fases. Fases. Como assim? É tipo preparar os alunos, apresentar a matéria nova, depois consolidar com exercício, fixação, aí aplicar o conhecimento e avaliar, claro. Então, na verdade, o que a gente planeja é um conjunto de aulas que se conectam,
para dar conta de um tópico ou de uma unidade do plano de ensino. Interessante essa visão do ensino em etapas dentro do plano de aula. Não é só o que vou fazer amanhã. E como ele sugere montar esse plano de aula na prática? Tem alguma dica? Tem sim. Ele detalha um processo que é bem lógico até. Primeiro, reler os objetivos gerais lá do plano de ensino, para não perder o rumo. Depois, quebrar o tópico daquela aula ou daquela sequência de aulas em conceitos menores, numa ordem que faça sentido. Aí sim, escrever os objetivos específicos para aquela aula e detalhar a metodologia, o que o professor vai fazer, o que se espera que os alunos façam, que material usar. E o tempo? Entra aí também. Entra, a previsão do tempo é importante, mas ele mesmo disse, sempre com flexibilidade. Não é para ser engessado. E claro, já pensar na avaliação contínua. Como é que eu vou perceber durante a aula ou logo depois se a aprendizagem está rolando? E essa avaliação não é só uma prova no final, eu imagino. De jeito nenhum. Libânio fala muito em avaliação diagnóstica, para saber de onde partir, né? Avaliação formativa, que acompanha o processo, e avaliação somativa, mais para o final de uma etapa, para ter uma visão do resultado. E as aulas em si podem ter focos diferentes, né? Um dia pode ser mais exposição, outro dia discussão, estudo dirigido, resolver problema. O plano ajuda a pensar nessa variedade. Entendi. E depois que a aula acaba, acabou o planejamento. Fecha a página. Não. Pelo contrário. Libânio fecha esse ciclo com a autoavaliação do próprio professor sobre a aula que deu. Ele até sugere umas perguntas-chave para a gente se fazer. Os objetivos foram adequados? Usei bem o tempo? Os métodos funcionaram? Os alunos participaram? Aprenderam? O clima na sala foi bom? A organização ajudou? Os alunos consolidaram o que aprenderam? Propus tarefas que fizessem eles pensarem ativamente? Nossa, um check-up completo da própria prática. Exato! E isso reforça muito a ideia do planejamento como um processo vivo, sabe? Um ciclo contínuo. Você planeja, age, reflete sobre a ação e isso alimenta o próximo planejamento. Ação, reflexão, ação. Então, o que fica desse nosso mergulho aqui no Libânio é que planejar na educação vai muito, mas muito além de cumprir uma burocracia, né? É um ato intelectual mesmo, crítico, que faz essa ponte entre o que acontece na sala de aula e o mundo lá fora. Sem dúvida, o que eu acho fascinante é justamente essa costura que ele faz entre o micro, que é o nosso dia a dia na aula, e o macro, que são as grandes questões sociais. E o planejamento consciente, crítico, é o fio que une tudo isso. Pois é. Isso deixa a gente com uma provocação final para pensar, né? Se o planejamento, como o Libânio defende tão bem, está tão amarrado nesse conceito social, como será que essas transformações todas que a gente vive hoje, tão rápidas, tecnológicas, sociais, culturais, estão desafiando ou talvez até exigindo que a gente reinvente essas diferentes escalas de planejamento na prática? Como os educadores de hoje lidam com isso? Fica aí para a gente refletir.